presença, gostaria de agradecer a presença de todas aqui ao vivo e parabéns, né? Parabéns no final do ano, cheio de coisas para fazer e vocês estão aqui abrindo o coração para ouvir sobre pedagogias novas que talvez vocês nunca tenham tido a oportunidade de entrar numa sala de aula, nem Montessori, nem Waldorf. E na live passada, o nosso tema era o que fazer para lidar com o mau comportamento em sala de aula. E a gente falou sobre a pirâmide neurológica de Dilts. Eu não sei se vocês lembram, mas na base da pirâmide, bem grande, era o ambiente. Ele cita como o ambiente ele é importante e influencia tanto no adulto, mas principalmente na criança, que influencia no comportamento, que influencia nas habilidades, e aí vai subindo para as crenças, e é muito importante o ambiente. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, para falar com vocês, eu comecei a perceber que as diferentes metodologias e pedagogias respondiam de uma forma diferente para essas crianças. Por isso que surgiu a ideia da gente fazer essa live com esse tema. E aí eu convidei duas pessoas que moram no meu coração, que eu gosto muito, que é a Bárbara, que vai falar sobre Waldorf, e a Lili, que vai falar sobre Montessori. As duas são muito comprometidas na área da educação, são extremamente humanas, elas têm um olhar diferenciado, acredito assim como vocês. Estamos aqui tentando melhorar a cada dia. E um pouquinho antes de vocês entrarem, a gente estava conversando aqui, e a Lili falou uma coisa muito interessante, que não existe a pedagogia perfeita. Todas elas estão em busca do melhor desenvolvimento humano dessa criança. E cada uma tem o seu olhar. O objetivo dessa live é que vocês consigam entender como é esse mundo, esse outro mundo diferente, e tentar pegar algumas dicas e ideias para trazer para o seu dia a dia, dentro de sala, para o seu aluno, por aquela criança como a Tati, que deve estar atendendo especificamente, porque existem muitas ideias e muitas formas da gente desenvolver essa criança. Daí, eu queria perguntar quem quer começar primeiro, se é a Lili ou se é a Bárbara, o que vocês preferem? Eu posso começar. Ótimo, então a Bárbara vai começar. Enquanto eu coloco aqui, Bárbara, a sua apresentação, se você quiser já se apresentar, falar um pouquinho de você. Sim, boa noite, meninas. Como vocês estão? Eu me chamo Bárbara, sou a Bárbara Romão. Eu sou da área da pedagogia e eu estou me especializando como professora Waldorf. Eu já trabalhei em jardim de infância, que na pedagogia Waldorf é a educação infantil, né? Nós chamamos de jardim de infância. E atualmente, na área da educação, eu trabalho no Instituto Ruth Salles. O Instituto Ruth Salles, ele é um rico acervo de conteúdos, literatura e práticas pedagógicas da pedagogia Waldorf, um site acessível para todas as pessoas. Então, é um bom lugar para vocês buscarem referências conforme o interesse de vocês. Muito bem, Bárbara. Então, olha aqui sua apresentação. Eu vou passar a apresentação para a Bárbara e você vai me dando os comandos, tá? Pode passar, e aí eu vou passando. Combinado. Então, essa é uma escola Waldorf aqui no Brasil. Uma foto bem bonita, trouxe para vocês. É o momento que eles estão comendo uma frutinha, olha só como que é a refeição na pedagogia Waldorf. Mas já pode passar, Roberta. Dá vontade de ficar junto, né? No meio dessa natureza. Dá vontade. Essa escola é em São Paulo? Ela é em São Paulo. Aqui em São Paulo. Se eu não me engano, mas ela é aqui no Brasil, certeza. Então, partindo do princípio, né? O que é a pedagogia Waldorf? A pedagogia Waldorf ela foi criada 106 anos atrás pelo Rudolf Steiner. E ela tem uma grande história aqui no Brasil, pessoal. Tem mais de 65 anos.
mais de 60 anos por aqui, né? E ela visa buscar, e ela visa promover esse desenvolvimento integral. Então, ao mesmo tempo, é o corpo, a emoção, o intelecto e a arte é essencial. E a gente fala que é até mais que um método, né? Não é um método, é uma arte de educar, uma arte de educação. E ela busca compreender o ser humano assim, em toda a sua totalidade. Então, aqui tem alguns pontos da pedagogia Waldorf. E pode passar, Roberto. E na sala de educação infantil, ela busca ser uma extensão do lar. Então, a sala ela é pensada para ser um ambiente muito acolhedor e semelhante mesmo de uma casa. Então, dentro da sala Waldorf, você vai encontrar cozinhas, onde os professores vão preparar os lanches com as crianças conforme a idade delas. Pode ir? Estou vendo as fotos. As fotinhas aqui, vocês podem ver, tem até um fogãozinho aqui na segunda foto. Essa é uma foto aqui numa escola da cidade de São Paulo, chama Micael de São Paulo. Aqui eles estão lavando a buchinha de uva. E essa escola aqui, que eu encontrei no acervo do site de uma escola, eles estão preparando os pães aqui na mesa. Essa é a feitura do pão. Já pode e isso é uma rotina, eles prepararem o próprio lanche. Isso, é uma rotina. O próprio pão, eles fazem o próprio pão. E antes da gente falar do dia a dia, né, preciso trazer sobre essa base. A base do dia a dia na escola Waldorf é os ritmos e as festas do ano, né? Então, o ritmo, ele é entendido como a própria expressão da vida, como o ritmo das marés, os ritmos lunares, o ritmo nosso, como ser humano, né? O batimento do coração, a respiração, isso é um ritmo natural. E entende-se, né, que isso é uma própria expressão da vida, presente toda a natureza na gente. Então, esse ritmo, né, viver de forma rítmica, traz a saúde e equilíbrio. Então, essa é a base do nosso dia a dia. E na escola Waldorf, né, esse ritmo ele é feito de maneira diária, semanal, mensal e anual. Né? E essas atividades que tem no dia a dia, vindo dessa maneira rítmica, ela vai entre expansão e ela traz a contração. Então, todos os dias tem essas atividades com esses dois movimentos, né? E o ritmo, ele também segue as épocas do ano, que tem na pedagogia Waldorf, com festas, histórias relacionadas à natureza e as estações. Essa vivência, né, ela desperta na criança o sentimento de pertencimento, reverência pela vida. E esse daqui, que vocês podem ver na imagem, são as crianças tocando cântaro, que é uma atividade que faz parte do dia a dia. Pode passar, Roberto. E aqui no dia a dia, né? As educadoras, elas conduzem o dia a dia com um tom de voz baixo, é suave e é permeado por canções, permeado por musicalização. Então, essa música, ela é trazida para conduzir a roda. Ao invés de chamar João, Maria, vamos lanchar, todo mundo, não. Canta-se uma música que as crianças já associaram o que é do lanche, então elas vêm para a mesa assim que essa música é cantada. E assim também é para roda, para sair para o parque, para voltar para a sala. Então, o dia a dia, né, ele alterna nesses movimentos aqueles movimentos rítmicos, né, da concentração e da expansão. Então, tem a expansão no brincar livre, no brincar lá fora, a concentração na hora da aquarela, a feitura do pão, na euritmia, que é uma arte do movimento que transforma o som e linguagem em gestos visíveis, que é um momento ali de concentração. Né? E essa previsibilidade que o ritmo traz para a criança a segurança e a calma que elas precisam. Né? De saber o que vai acontecer. O ritmo ele acaba impregnando no organismo da criança. Ela já sabe que quinta-feira, devido à sequência, vai ter o dia do pão. Essa foto que nós temos são as crianças do maternal e do jardim preparando a sopinha para eles lancharem.
E tem uma pequenininha ali com uma faca na mão, né? É uma faca na mão, desde pequenos eles usam facas adequadas para eles, mas isso traz também muitas qualidades para coordenação motora fina. Ao invés de fazer algo, hoje a gente vai fazer uma atividade de coordenação motora fina, não, gente, isso já está no nosso dia a dia, tantas coisas. E assim é na pedagogia Waldorf, né? Vamos preparar a nossa sopinha, cortar o nosso alimento, e já usa, já está impregnado na rotina, né? Na vida. E Pode ela ficou direitinho, né? Você vê que tá. O Bárbara, antes de passar, você tem como dar um exemplo de uma música, por exemplo? uma música, por exemplo, a gente vai guardar, né, os brinquedos. Ao invés de falar, gente, vamos guardar, falando, vamos guardar, aí a gente canta assim, gente, eu vou pedir desculpa pela minha voz. Eu já acordei um pouquinho rouca, até tinha conversado com a Roberta. É só para a gente ter um exemplo E eu do vou preparar ritmo. aqui para vocês. Aí a gente pode cantar assim. Essa é uma música dentre várias que tem. Então, é hora de arrumar, hora. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar. É hora de arrumar. E assim pode ir. A gente Então, vai em todas as transições, vocês usam música. todas as transições. Então, por exemplo, na hora da saída tem uma música. Na hora da arrumação, eles já sabem que tem uma música. Então, depois da história, geralmente é a hora que chega a hora de ir embora, então eles já sabem que já está na hora de ir embora. Mas, Entendi. muitas vezes os pais, quando chegavam até a sala, ao invés de a gente fazer algum movimento, então os pais vinham buscar e a gente não precisava cantar. Mas para outros comandos, são comandos musicais. Até o chamar pelo nome, vocês cantam o nome, não é assim? E isso, o nome é cantado. E a Tipo, criança, assim, pode estar do outro lado. Ela já, opa, é minha melodia, minha música. tipo, Bárbara, é assim? Isso, e assim vai. Gente, Perfeitamente. é um musical de Nova York, É né? o dia inteiro. Imagina! Mas realmente faz todo um diferencial, né, para a criança. Ai, sim. Acho que já chegamos na hora que eu compartilho com vocês a apresentação. Tá, eu vou tirar aqui, vou parar de compartilhar Isso para você aqui. entrar com um vídeo, que agora você vai passar um vídeo, né? Isso. E aqui, pessoal, a gente tem o dia a dia um vídeo de como é a rotina, como que é o dia no Jardim Waldorf. Essa é a Escola Micael de São Paulo, localizada em São Paulo, na Zona Oeste. Eu vou iniciar o vídeo para vocês. Essas brincadeiras no pátio, bastante natureza. Volta à sala de aula, as crianças sentam em roda, fazem brincadeiras, tem as histórias, contos de fadas. Esse é o momento de ir para casa. Prontinho. Vocês conseguiram ver bem?
Sim. Ai, que maravilha. E agora a gente parte para as minhas contribuições, né? Ah, sim, agora sou eu. Eu estou aqui balançando a Encantador. cabeça, vou passar para você. Pronto. Perfeito, né? E eu acho que o que podia melhorar, né? O que podia melhorar é o diálogo por uma pedagogia Waldorf ainda mais abrasileirada, incorporando no currículo as características regionais e culturais da região onde a escola está localizada. E isso já acontece, pessoal, esse diálogo já acontece, mas eu acho que poderia ser cada vez mais expandido, né? A pedagogia Waldorf tem a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, e ela já promove esse diálogo, mas acho que até mesmo dentro da escola isso poderia ser mais encorpado, esse diálogo. Né? Então, para o outro ponto, eu acho que poderia melhorar é o diálogo de como nós, como as pessoas que conhecem a pedagogia Waldorf, né, como nós podemos nos organizar para promover práticas da pedagogia Waldorf para a educação pública, né, que tem muitas práticas salutares, que eu acho que essa troca seria muito bom. E mais escolas Waldorf públicas, né? É possível, né, mas depende de um sólido interesse da comunidade disposta a tornar esse sonho realidade. Isso é muito possível, existem escolas Waldorf públicas, mas ela acabou chegando nesse lugar devido assim, a um interesse coletivo, que as pessoas foram adiante e hoje é possível uma escola Waldorf pública. E também pode seguir, Roberto, por gentileza. Né, e o comportamento desafiador, né? Isso aqui trouxe duas dicas de manejo, né? Como que a gente faz, e o diálogo com a criança. Quando tem uma questão desafiadora, a gente conversa com ela, o que ela está fazendo, né? Porque muitas vezes é tão volitivo que ela não percebe. Então, centralizar ali para o agora, olho no olho, isso é muito importante. E numa situação, né, de que a criança está agitada em alguma situação, a gente desvia o foco da criança, convidando a criança, né, e agora acompanhada com a gente, com a professora, a fazer alguma ação com o propósito, a se dedicar, né? Eu trouxe o exemplo de aguar as plantas da horta, caso a terra esteja seca, né? Que tá para a criança, se está tudo ali organizado, por que eu vou organizar mais, né? Se a terra já está molhada, por que eu vou molhar mais? Então, trazer um propósito com alguma finalidade com a criança. E, então, conduzir, né? Sair, tirar ela desse lugar, assim, que esteja desafiador. E isso ajuda a criança a se autorregular, né? E outro ponto que eu trouxe é observar a causa, não só o sintoma. Dependendo do comportamento desafiador, né? E a gente coloca umas questões. Se ela dormiu bem, se ela está com fome, se ela está saudável ou não, né? Você pode estar com alguma febre, alguma indisposição, se ela está cansada. Isso num dia. Agora, se isso perdurar, aí acho que a pesquisa ela precisa se ampliar, né? Aí a gente pensa se perdurar esse comportamento desafiador, se há alguma mudança na rotina, se é algo além para a gente partir para essa investigação. E então a gente começa a tomar os novos caminhos, né? Para deixar essa criança cada vez com mais qualidade de vida. E aí, também já finalizei esse slide, Roberta, por gentileza. Passar o próximo. E o que me encanta na pedagogia Waldorf, né? O que me faz brilhar os olhos é esse olhar individual dedicado para cada criança. Uma coisa que me encanta também é que existem escolas públicas, não existem apenas particulares. E outro ponto também é que os materiais e os brinquedos são naturais. Então, não tem plástico, você não vai encontrar plástico. Tem escolas Waldorf, em específico da educação infantil, que você não encontra cola. Assim, é o baixo impacto mesmo ambiental. E, por último, mas não menos importante, que eu acho que é o mais importante mesmo da pedagogia Waldorf, é o que eu vou dizer agora, né? Que, embora a estética da sala Waldorf tenha os seus fundamentos, é amplamente reconhecido que o mais importante
é o professor comprometido com a sua própria autoeducação, consciente que ele é o primeiro ambiente onde a criança se desenvolve. Ela parte onde ela se desenvolve, para onde ela parte para um ambiente saudável, para um desenvolvimento saudável. E é isso que mais me encanta na pedagogia Waldorf, essa consciência de que o professor, ele é esse ambiente que vai promover a saúde para a criança. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da pedagogia Waldorf, que esse encanto, né, o que brilha em meus olhos, possa brilhar o de vocês também. Tem práticas excelentes, que elas são práticas nossas, são heranças nossas como ser humano, né? Não pertencente a uma pedagogia X, a uma pedagogia Y. Acho que se é bom para o desenvolvimento humano, não só da criança, mas todo o corpo pedagógico, aquele entorno da escola, a gente pode trazer para a gente e partilhar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Bárbara, muito bom, adorei. E vou aproveitar para fazer uma pergunta, até por isso eu coloquei a boneca. Perfeito. Me disseram que já ouvi dizer que na pedagogia Waldorf os bonecos não podem ter rosto, não podem ter olhos. Isso é verdade? Porque aí você colocou essa imagem, eu lembrei. E por quê, né? É porque me disseram que a criança tem que imaginar o rosto, as emoções, é isso? Não é regra. Já tem bonecas que têm olhos, que têm boquinha, mas é uma expressão neutra, né? A boneca, ela é vista como para criança, né? E aí, mesmo nós, como professores, temos um grande respeito por esse brinquedo, porque ele é uma representação do ser humano. Então, muitas vezes a criança não vai estar no dia completamente feliz, e aquela bonequinha vai estar sempre assim. Então, é algo que é para representar o ser humano. Então, ele traz de uma maneira neutra. Pode sim a boneca que não tem rosto trazer essa ludicidade para a criança a partir dela própria criar. Mas o que eu vejo da minha maneira é que não tem regra, mas ela é algo neutro, né? Essa questão do rosto. É Entendi. neutro, não é uma regra, e é a expressão do ser humano, mas eu espero que tenha respondido. Mas Respondeu, sim. E a outra pergunta é: para você ser uma professora Waldorf, você tem que fazer uma formação específica e é longa, né? São é, 4 anos, não é isso? dependendo do centro de formação, vai de 3 a 4 anos, Ah, tá. né? E dependendo do centro de formação, você sai habilitado nos 3 graus de ensino, né? Pedagogia, perdão, educação infantil, ensino fundamental e médio, e outros você escolhe um dos 3 e posteriormente você pode se especializar. Mas sim, para ser um professor Waldorf, você precisa de uma formação específica. Né? Primeiro, a gente traz o currículo antroposófico nos primeiros anos e depois a especialização. Né? A pedagogia Waldorf, ela é baseada na antroposofia, que é uma filosofia, ciência espiritual muito interessante, e a pedagogia Waldorf, ela é uma dessas, é uma do desenvolvimento, enfim, da questão humana que bebe da antroposofia, que é baseada na antroposofia. Então, a gente precisa, para essa formação, esse conhecimento antroposófico, e então a formação, a nossa especialização em grau de ensino. Entendi. E a professora é a mesma durante 7 anos? Os No 7? fundamental, sim. Porque vocês, a antroposofia é por setênio, né? De 7 em 7 anos vocês fazem ali uma mudança de ciclo, digamos assim, né? A observação biográfica do ser humano, ela é dividida em setênios, né, de 7 em 7 anos. E no ensino fundamental, as professoras são a mesma professora, né? Ela leva uma turma do primeiro ano ao 8º. Então, é o desenvolvimento junto com a criança. Então, você, como professor, você vai desenvolvendo junto com aquela turma, com a demanda daquele grupo, e cada ano específico daquele grupo. Então, é muito interessante. E no infantil, ela fica também durante a mesma professora? Durante todo. No infantil, não. Por exemplo, no maternal, o maternal bem pequenininho, tem as materneiras, que é assim que elas são chamadas, né?
E quando elas passam para o jardim, então a criança ela muda de professora. E aí, quando ela passa para o jardim de infância, é a jardineira que vai cuidar daquela criança até ela chegar ali no primeiro ano do ensino fundamental, né? E é esse nome que é tratado, a pedagogia, Waldorf, ela vê o ser humano no processo de brotar de si mesmo. E nesses primeiros 7 anos, essa professora, ela é uma condutora para trazer esse ser humano para fora, se desabrochar. Então, por isso que na educação infantil, as professoras são chamadas de jardineiras, né? Nesse processo bonito, desse brotar de si mesmo. Entendi. E uma última pergunta, vocês trabalham alguma coisa de alfabetização na educação infantil? Letras, sons de letras, nome? Então, a gente não encontra esse ambiente alfabetizador que tem dentro das salas de escolas tradicionais, né? Tem lá várias letrinhas, etc. A gente traz essa alfabetização de uma outra maneira, né? Por exemplo, a oralidade, que ela é bem trabalhada nas rodas rítmicas, na contação de história. Então, isso acontece, esse processo de alfabetização não tem. Vamos dizer assim, o processo de alfabetização que a gente vê, que vem na nossa mente em primeiro lugar, não existe. Né? Que pegar a letra, o número, escrever, não tem. Nesse primeiro setênio, nessa educação infantil, as crianças elas estão aprendendo as relações humanas. Acho que esse é o fundamental que traz o brincar livre. Ela está aprendendo a se relacionar com o próximo, aprendendo a relacionar com a si mesma, ela está se tornando gente, vamos assim dizer. E assim ela consegue receber com muita saúde, com muita maturação, os processos de alfabetização que chegam no primeiro ano. Muito bom. Obrigada, Bárbara. Fica com a gente, porque vai Agradeço. ser o tempo dos 10 minutos que eu vou abrir para as professoras e provavelmente elas devem ter perguntas para você. Não sei Obrigada. todas, né? Porque eu sou bem curiosa, mas agora eu vou chamar a Lili. Lili, Olá, estou aqui. Parabéns, Bárbara, foi espetacular, viu? Muito obrigada, Lili. Muito obrigada mesmo. Lili, querida, eu vou passar a sua apresentação aqui agora, se você já quiser se apresentar. Sim. Bom, depois da Bárbara aí, o meu tá bem simples, viu, gente? Mas eu quero passar para vocês essa troca, né? Um pouquinho do que eu vivi, né? 18 anos na Escola Monteiro Lobato, a Rê tá aí, a Claudinha, né? Parceiras, a própria Roberta. Foram 18 anos na Escola Monteiro Lobato, na Agrupada 2, né? Crianças de 3 a 5 anos. Que lá trabalha com agrupamento. E aí, concomitante, durante 11 anos eu trabalhei como PD na rede Eu Sou P2, né, língua portuguesa, concursada, efetivei como P2, e, assim, eram os extremos, né, os pequenininhos de tarde, os maiorzinhos de manhã, e até que em 2017 eu saí da Monteiro e fiquei só na rede, né, só como P2, trabalhei com a EJA também, e agora eu estou como vice-diretora há 6 anos. Então, eu estou fora aí da sala, né? Mas a gente sempre lembra, lá na escola fazia assim, e passa umas trocas com as professoras, e a gente vai conversando, porque isso é muito bom, né? Essa troca. E obrigada, né, por estarem presentes, e parabéns, né? Nosso dia aí, quarta-feira, né? Começando a semana aí com essa troca de experiência. Segunda, amiga, não anima, não. Estamos na segunda ainda, apesar de você já estar assim, cheia de tarefas, né? Parece quarta, mas é o início da semana. Mas vai me falando quando você quiser que eu passe, tá bom? Tá bom. E assim, né, a Rê também, que está presente, a Roberta, nós fizemos vários cursos durante essa caminhada lá na Monteiro, a gente foi para Florianópolis, para o Rio, né, conhecendo várias escolas montessorianas, fazendo diversos cursos
né, nessa caminhada. Então, havia bastante troca, né, algumas escolas têm sempre a mesma essência, mas a gente pega um pouquinho dali, um material que a gente vê diferente, então foi muita riqueza aí durante todos esses anos, né. Nada como observar uma sala de aula, nada como a gente conversar com colegas, né, trabalhando com o mesmo método. Pode passar, Rô. Então, aí eu coloquei, né, já me apresentei, e 18 anos no Montessori, no infantil, eu trabalhei em algumas escolas também, Dente de Leite, Bertolini, ali no Esplanada, mas foram poucos anos, né, mais a educação infantil mesmo do Montessori. Pode passar, Rô. Então, a sala de aula Montessori, né? Vocês estão vendo aí, a gente tem várias estantes, diversos materiais, nós temos uma linha. Então, os materiais, eles ficam disponíveis, né, conforme as áreas do conhecimento, né, são as mesmas, língua portuguesa, matemática, né, nós chamamos de linguagem, matemática, ciências, geografia e história, e o que diferencia no Montessori é a vida prática, que é um pouquinho, eu gostei do que a Bárbara falou, né, da extensão da casa. Maria Montessori também ambientava, né, gostava da sala de aula estar um pouco ambientada, lembrando da casa, né, tinha até algumas escolas que nós fomos visitar, que ela tinha um quintal, então tinha a sala de aula interna, e ali externa tinha um quintalzinho que ficava, às vezes, um jabuti, um passarinho para a criança conviver, a horta, então, para lembrar um pouquinho, né, da casa. Então, a vida prática é uma área que a gente tem ali vidros, a gente tem frascos para rosquear, para apertar, a gente tem pinça, e aí inúmeros materiais que a gente pode trazer de casa para agrupada mesmo, que é a idade de 1 ano a 3 anos, né? O apertar, o rosquear, o fechar. Eu assisti uma aula aqui. Tem até então uma foto, Lili, aqui dela, né? Ela tá com um copo de vidro, eu acho que ela tá... O versar, né? Que versar, a gente tinha os copos de vidro, então versando, então aquele medo da mãe quando chega numa sala Montessori, ai meu Deus, tem vidro, né? Mas o vidro faz parte da casa, né? A criança convive com vidro, então o prato de vidro vai se alimentar no prato de vidro. Então, a vida prática, eu gostava muito, é uma área assim, né? Porque é o que diferencia, e aí a gente vai variando, né, conforme ali o nosso plano, né, o planejamento, conforme a necessidade das crianças. Então, a gente está vendo que elas precisam, não está sabendo amarrar o cadarço, né, tá ali, vamos colocar mais os alinhavos, vamos colocar o rosquear, né, então a gente vai variando esses materiais conforme a necessidade. Então, não precisa ficar de fevereiro a dezembro, nem é para ficar, né, os mesmos materiais na estante. A gente tira, a gente coloca, né, principalmente os menores, né, é bom estar ali vendo a necessidade deles, os pequenininhos, até porque já aprendeu a rosquear, já vamos para a próxima, né, e aí ela está versando, né, a criança a imagem não está muito nítida, mas ela está versando a jarra, o líquido. E nós temos também a liberdade de escolha, né, dentro da sala de aula montessoriana. Essa liberdade assistida, né, com o tutor, que é o professor. Assim, às vezes, quando eu falava dessa liberdade para os pais falavam, ai, meu Deus, vai ficar com a jarra de vidro o tempo todo, a manhã toda, das 7h ao meio-dia. Não, né? Essa liberdade ela é dirigida, então a gente vê que a criança, todo dia, quando ela chega, ela pega a jarra de vidro, porque ela gosta, ela quer, é um desafio para ela lidar com vidro. Mas aí a gente vai interferir, olha, né? Você já pegou, já ficou bastante tempo com esse material, né? Vamos trocar de material. Então, essa é uma liberdade
que a gente está ali fazendo intervenção, é por isso que o professor montessoriano, ele precisa estar o tempo todo observando, né? O que é importante é que a criança, ela tem, não é assim, né? Vamos todos brincar de massinha, e todo mundo tem que brincar de massinha, né? Vamos desenhar, todo mundo tem que brincar, tem que desenhar. Eu lembro que eu tinha alunos que eles já vinham com o pensamento do que eles iam fazer lá no cantinho, na área de artes, né? Então, lá eu colocava macarrão, eu colocava diversos materiais, forminhas de brigadeiro, e ele já vinha com aquilo, eu acho que ele sonhava, eu vou desenhar uma árvore, e eu vou colar macarrão, eu vou colar massinha. Então, assim, se eu limitasse aquela criança, não vai desenhar, agora é hora de fazer linguagem, né? Então, ela tem essa liberdade. A outra de chegar e de ir para a penteadeira, que é o momento dela, né? Ia direto para a penteadeira. Mas nós vamos fazendo a intervenção. Agora nós vamos lá pegar um outro material, você já ficou bastante tempo aqui, então é importante essa observação. E aí eu coloquei também o ambiente preparado e organizado, né? Para as salas de agrupada 1, nós colocávamos até foto com a imagem do material. Na hora de guardar, né? A Bárbara falou da música, eu lembrei bastante, porque a gente também cantava uma musiquinha, né? Vamos guardar, porque havia momentos de trabalho coletivo, né? Aula de inglês, aula de educação ambiental, e aí precisava guardar os materiais, e a gente colocava foto nas estantes, né? Até que eles aprendessem bem onde que guarda cada material. Depois eles já, né, no decorrer do ano, eles já vão aprendendo, e eles mesmos já vão organizando, né? No início desse período, quando eles chegam na escola, na sala montessoriana, eles também têm servicinhos, né? E isso eu acho muito bom, as meninas lá da escola, o vice trabalha direto com as meninas da limpeza, eles falam, meu Deus, como eu queria que as crianças ajudassem na limpeza. E aí eu lembro da sala montessoriana, eu falava, que belezinha, né? Todo mundo pegando a vassoura, ajudando, regando planta, né? Limpando. Assim, as meninas, as colaboradoras da limpeza da escola não tinham trabalho, porque no final do período, né? A criança no começo, ela pegava um servicinho, então o servicinho dela era segurar a pá do lixo. O outro era varrer, o outro era lavar os pincéis. No final do período, fazíamos esse servicinho e as colaboradoras, elas iam fazer uma limpeza mais grossa, né, do chão, assim, mas não tinha aquela bagunça de lápis, né, de borracha e de papel amassado, então, tudo organizado. E esse ambiente, ele tem que ser preparado pelo professor também, quando chega, ver se todos os materiais estão ali, porque se a criança pega um material, está faltando peça, né, aí não tem como ela trabalhar. Então, essa visão do professor também antes. Mas essa organização, a gente vê o quanto é importante para a normalização, né, para que a sala fique tranquila, então tudo no lugar, tudo limpo. Preparado, oi. O que é normalização? Normalização é o que a gente gostaria, né? Assim, principalmente agora na Semana da Criança. É todo mundo tranquilo, as crianças trabalhando. Então, assim, para quem não entende, é aquilo que ele sente, a gente consegue ver numa sala montessoriana, se o professor quiser sair, né, se ausentar por alguns minutos, a sala continua ali trabalhando, né? Eu defino normalização assim, porque cada um está ali no seu ritmo, no seu interior, trabalhando com material, ninguém gritando, tom de voz baixo. Eles se movimentam sim, né, para pegar o material. Eles levantam, eles abaixam, eles pegam uma coisa, eles pegam outra, mas eles estão normalizados, ninguém corre, ninguém joga, ninguém grita com o outro, né? Os conflitos vão acontecer, né? Lógico, um pegou um material, era meu, mas é menor. Eu falo para vocês que é menor porque a gente tem outra questão da sala montessoriana, que é o agrupamento, né? Que assusta muitos pais. Meu Deus, o meu de 3 vai ficar junto com o de 5, né? E agora, o de 5 vai bater no de 3, era assim que eu ouvia, né?
E não, porque numa sala seriada, né, idades semelhantes, a gente vê que tem muito mais conflito do que com as idades diferenciadas. O mais velho, ele acaba ajudando o mais novo, né? Então, tem esse aprendizado que já vem de casa também, como a gente vê a semelhança, né, que a Bárbara falou. E a Maria Montessori acreditava muito nisso, já vem de casa. O irmão mais velho não ajuda o mais novo, na escola também. Então, eles têm que ter aquela paciência, tranquilidade com o menor, e o menor tem aquela coisa do ídolo, né? Do mais velho, de ver o mais velho trabalhando, ele está aprendendo letra, eu também quero, e aí ele busca. Então, eu falava, muitas vezes, a mãe do de 3, ela ficava com os olhos brilhando, ai, que delícia, o meu vai aprender tudo. E o meu de 5, a mãe levantava, e aí, o meu de 5? O seu de 5, ele vai ter paciência, né? Ele vai aprender essa normalização com o de 3, porque ele vai ter que ter esse entendimento que o de 3, a perninha é menor, que a mãozinha, que ele vai derrubar o lápis, e ele vai estar ajudando. Então, ele tem esse aprendizado também. Assim como algumas escolas montessorianas, né, nos Estados Unidos, que tem o tutor, o mentor, né, o estudante mentor, que é aquele que a professora fala assim, agora eu estou aqui trabalhando com o seu amigo, apresenta aquele material para o seu coleguinha. Então, a gente via muito isso, né, quando eu fui fazer os cursos, que tinha aquela criança que já estava, ela já sabia muito bem lá trabalhar com os fusos, com os tempos, alguns materiais de matemática, e ela apresentava para o menor, que ela também está aprendendo, né, quando a gente está ensinando, né, a gente aprende ainda mais. Então, tudo contribui para a normalização, né, esse trabalho também individualizado, não fica criança ociosa, né? Eu vejo muito isso, às vezes, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, só que um leva 5 minutos para fazer, o outro leva 20. E aquele que fez em 5, ele começa a cutucar, e aí pronto, ele já desorganiza todo mundo, né? Então, não fica, numa sala montessoriana não fica, porque ele tem coisas para fazer, né? Se a professora não quer dar ele já foi muito além, né? Que antes de começar a live, eu estava até falando para a Roberta, aluno que chegou com 3 anos já sabia ler e escrever. Se ela não quer, ele não tem ali ele já foi além, mas ele tem os materiais de vida prática que ele pode trabalhar, ele tem o ambiente de arte, ele tem o da fantasia, então ele tem sempre algo para fazer, ele tem um coleguinha para ele ensinar, né? E isso ajuda na normalização. E o professor, o tom de voz baixo, sempre andando ali com aquela tutoria, andando pela sala, o caminhar devagar, nada de chamar, né? Lá no final da sala, geralmente as salas são grandes, gritando, né? Então, sempre ir até o aluno. E esse trabalho individual. Né, nós temos aí a linha também na sala montessoriana, nós temos a roda, a linha ela pode ser retangular, pode ser círculo, tá, gente? Isso não e cabe a cada escola, né? Mas nós temos uma linha grande e uma linha pequena, né? A roda grande, que as crianças estão até ali trabalhando, ela tanto é para limitar ali o espaço que as crianças estão com o tapete, né, que sempre coloca o material em cima do tapete, como também para trabalhos coletivos, como eu disse, né, hoje a gente tem a aula de inglês, que ela é coletiva, é para todo mundo, uma aula de educação ambiental, de música, ou até mesmo um projeto que a professora queira trabalhar, que daí ela vai sentar em roda para conversar, né? Uma conversa no início, então a gente usa a roda para isso. E Maria Montessori, ela estava lá na Itália, na casa dela, e de repente a linha foi criada assim. Ela via aquela algazarra de criança, aquele barulho, e de repente aquele silêncio. Daqui a pouco, de novo, aquele barulho e o silêncio. Quando ela olhou, as crianças, quando elas silenciavam, é porque elas estavam andando no trilho do trem, né? Então, ela foi assim que foi criada a linha. E realmente, assim, é magnífico. A gente tem alguns exercícios de linha, né, que também podem ser usados aí
na hora que a gente fala ali da questão da criança, do comportamento, né? E tem a aula de linha, que ela também é um trabalho coletivo, que a gente tem várias etapas. Então, vamos supor, eu quero trabalhar os órgãos do sentido, né, com a minha turma. Eu tenho materiais, né, que a criança pode trabalhar individualmente, mas eu quis fazer uma aula de linha. Daí eu tenho ali algumas etapas, né, eu vou andar na linha, eu vou chamar a atenção dos meus alunos, né, com alguns movimentos, e aí eu vou entrar com esse conteúdo dos órgãos do sentido, né, os 5 órgãos do sentido, vou fazer uma atividade com eles, e depois um relaxamento. A aula de linha, esse exercício da linha, ele não é em todas as escolas montessorianas, algumas que a gente foi visitar, não tinha aula de linha, né? Mas a gente tinha a linha pequena e fazia alguns exercícios específicos. Então, por exemplo, o aluno está muito agitado, aí tinha ali uma colher de pau para ele andar ali, fazer um exercício de concentração, né? Colocar a bolinha de ping-pong ali na colher e ir andando. São exercícios que a professora, ou com uma vela, e ele não pode apagar a vela, para que ele volte à calma, né? São algumas estratégias aí que o professor utiliza, tá? Mas é muita coisa, né? A gente vai falando assim, mas específico, essa liberdade eu gosto muito de falar, porque às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, vai fazer o que quer, né? Eu via muito isso nas reuniões de pais. Então, não é, né? A gente tem que fazemos a intervenção. Então, a criança não vai ficar. Fui visitar uma vez uma escola em Campinas, montessoriana, e tinha lá um jabuti, e a menininha dando comidinha para o jabuti, né? E dando água. Eu falei, meu Deus, ela vai ficar lá o tempo todo com o jabuti. Não, ela entrou para dentro da sala, ela foi escrever frases sobre o jabuti. Então, assim, a professora fez a intervenção, mas ela precisava daquele momento ali no quintal, na parte externa, né, com o jabuti, foi importante para ela. Depois, ali, rapidinho, ela fez uma atividade de linguagem, ela escreveu sobre o jabuti, mas foi importante esse tempo que ela esteve lá. Então, é fazer a intervenção, esse olhar do professor, né? O agrupamento e esses materiais que a gente prepara, confecciona, né? Existem alguns prontos, né? Todo organizado. Em linguagem, tudo a gente pode confeccionar, viu? Assim, temos alguns prontos, mas assim, o alfabetário mesmo, que é de linguagem, com as letrinhas, dá para confeccionar, que são divisórias de madeira, e ali tem cada letra na sua divisória, né? Alguns materiais com sequência lógica, por exemplo, uma historinha com começo, meio e fim, isso tudo dá para o professor ir confeccionando e mudando no decorrer do ano, tá bom? Lili, eu não sei se você vai falar, mas é interessante, porque é bem diferente da Waldorf e das outras também, como vocês trabalham, né, com a letra cursiva. Ah, sim, sim. O som das letras. Sim, sim. Eu vou, mas eu acho que eu já vou falar agora, porque daí depois na rotina. Acho que é aqui, né? Então a gente vê ali, né, 2 crianças trabalhando, uma guardando o tapete é importante, ele limita o espaço, e também para a criança colocar o material, porque senão eles vão andando, um pisa né, então ele já sabe que ali naquele lugar, no tapete, não pode pisar, e até para delimitar o espaço onde vai ser montado o material. No outro, a gente vê a criança montando, né, com o alfabetário, que é um material da área de linguagem. E aí eu coloquei, né, na rotina, o estudante não fica com tempo ocioso, então ele tem diferenciação, nós temos poucos problemas de indisciplina, como eu disse para vocês, se o professor quiser se ausentar para ir ao banheiro, ele consegue ir, né, não é lógico que numa sala de educação infantil não vamos fazer isso, mas não tem problema, porque as crianças não precisam daquele comando o tempo todo do professor, né, eles estão com os materiais têm o controle de erro, todos têm, né, e então a própria criança, ela olha, eu vou dar o exemplo do ditado mudo mesmo, ela olha se ela escreveu corretamente no verso,
E a gente não tem, eles ficam trabalhando, tá? A gente tem atividades que desenvolvem autonomia, então não precisa desse comando o tempo todo, né? Agora eu vou ler para vocês, então lê o probleminha lá e a criança resolver. Não precisa, porque ela consegue, são atividades que ela consegue ver o comando e já resolver. Né, os materiais, uma vez apresentado esse material, né, o professor chama e apresenta na linha pequena, ela já, da próxima vez que ela for montar, ela já consegue, ela não precisa do professor ali o tempo todo com ela. Atividades que facilitam a interação entre os estudantes e independem do comando do professor, né, que eu já falei. A interação, eu via muitas críticas, assim, Montessori tem que ficar trabalhando sozinho, individual. Não é, tá, gente? Eu tenho aqui a Rê, a Claudinha, a Rê, né, a gente trabalhou juntas várias vezes, então pode trabalhar sim, né, com um colega, pode trabalhar em grupo, isso vai muito do professor, isso vai muito do material, lógico que tem material alfabetário, né, se você quer ver o que a criança, ela já está escrevendo, como ela precisa trabalhar sozinha, mas você pode colocar uma criança de diferentes etapas, uma para ajudar a outra, então isso vai muito do professor, pode interagir sim, que eu tenho uma colega que ela é psicopedagoga, ela falou que ela estudou, né, no Montessori, que ela é individualista por causa da escola, eu falo, não é, ainda brigo com ela, né, falo assim, não é, eu acho que foi um pouco do olhar do professor, que ficava assim, sozinho, tem que ficar sozinho, né, então, muito né, Bárbara, eu acho que desse olhar, da formação do professor, né? Nos métodos que a gente, né, está comentando. Atividades que facilitam e um professor observador. Então, assim, o menino no alfabetário, então, como é a alfabetização? A criança começa com 3, né, 4 e 5 anos, ela fica comigo esses 3 anos. Com 3 anos, nós vamos trabalhar a motricidade fina dessa criança, nós vamos trabalhar a oralidade, né? Estou falando mais na área da linguagem. Ela vai lá no ambiente da fantasia, ela vai criar, ela vai ouvir músicas. Com 4 anos, a gente já chama essa criança para ouvir o som de uma letrinha do nome de alguém da família, do nome dela. E ela também já está vendo o trabalho feito mais intensificado com uma criança de 5 anos. Então, por exemplo, né, uma criança entrou comigo, 5 anos ela entrou lá na escola montessoriana, em fevereiro. Né, eu vou analisar como está essa criança, eu olho, você já conhece essas letrinhas? Tia, já conheço, esse é o B, né, então eu falava assim, ele é o B, é o nome dele, mas o som é B, né, sem pronunciar a vogal. Esse é o C, tia. Mas o C é o nome, né, o som, aqui nós vamos aprender o som, que é o, né, e aí a gente vai fazendo esse trabalho. Maria Montessori, ela fala muito, né, a gente vê muito nos materiais, ela queria colocar os 5 órgãos ali do sentido, né? Se desse, ela colocaria o paladar também. Então, na apresentação da letra, ela coloca ali a audição, porque eu estou falando do som, ela coloca o tato, porque a gente tem as letras de lixa, então as letras, elas são fixadas numa madeira, né, com lixa, e a gente tem ali, né, o tato, a audição, e eu falei do paladar, do olfato, mas ela quase colocou, né? E esse manuseio, quando a gente apresenta a letra para a criança, ela senta do ladinho dela, então ela falou para mim ali o C, né? Aí eu faço o som e passo 3 vezes com os 2 dedos, né? Por que os 2 dedos? Porque ela fala que a mensagem para o cérebro vai mais rápido. Então, eu vou fazendo, eu vou pronunciando, né, fazendo o sonzinho na letra de lixa e fazendo o movimento correto da escrita, tá? Da letra cursiva, para a criança. Aí eu faço, ela repete, aí eu falo alguma palavra que comece com esse som, aí eu falo o que tem no meio, né, a literação, né, no final também. E aí essa criança vai percebendo o som, né, olha, casa, né, cabeça,
vaca, né? Você percebeu o som? E aí eu vou falando sonzinho, vou falando de outras palavras, vou brincando com ela. E agora, banana, tem... Ah, não, né? Ela já começa a perceber. No outro dia, a gente vai ver o k, mas a gente vai ver outra letrinha também. Então, aí vai a memorização, né? Trabalhando a memorização, sempre com anotações ali, né? Então, ela já aprendeu o som do k, eu vou para outro som e vou. Não memorizou? Eu continuo ali trabalhando com aquele som, eu vou fazer brincadeiras, eu tenho alguns materiais que a gente colocava ali, figuras, ou alguns bichinhos que a gente pegava em asinhos, tudo com som do, né? E colocava ali cachorro, cavalo, e brincando com a criança, para que ela vá memorizando. Então, uma criança de 5 é mais intensificado esse trabalho, porque ela vai sair alfabetizada no final do ano letivo, para ir para o primeiro ano, para o ciclo 1, né? Uma criança de 4, eu ainda não preciso intensificar, ela vai ouvindo, eu vou chamando, ela não memorizou, eu vou de novo, eu vou nas letras do nome dela. Então, eu não preciso, ela ainda tem um tempo, né? Eu ainda vou trabalhando essa motricidade, esse preparo para a letra cursiva, porque tudo já começa com a letra cursiva, tá, gente? E assim, o espanto, nossa, letra cursiva é difícil, mas eles têm esse preparo da mãozinha, né? Todo esse material de vida prática que eu falei para vocês, de rosquear, de apertar, de alinhavar, de amassar lá em arte, de versar, tá preparando a mão da criança, né? Então, ela já consegue fazer a letra cursiva, né? A gente faz ali o movimento na letra de lixa, primeiro esse trabalho com som para memorizar, e depois parte para a caligrafia, para a escrita. E aí já fazendo os treinos, né? Que muita gente critica, assim, da questão do treino, né? Para quê? Mas hoje a gente vê, assim, né? Até fui fazer a minha planilha da merenda, e adultos, né? Fazendo a merenda, eu falei, meu Deus, esse 8 é um 8, é um 7, né? Como é importante isso, né? Porque às vezes a própria criança se atrapalha na grafia, da gente fazer o movimento direito, né? É um 1, ou sei lá que é um 7. Então, assim, esse movimento da escrita já começa lá nos números com a criança de 4 anos, né? Fazer um movimento adequado e fazer, né, na água, fazer no ar, fazer no giz. Então, todo esse trabalho, né? E a alfabetização é fonética, né? Com 5 anos, aí ela vai memorizando as letrinhas. Então, se for uma criança que ela não tiver uma dificuldade de aprendizagem, que às vezes ela já é estimulada, em 26 dias, né? Em um mês, ela já memorizou todas as letrinhas. Ela memorizando todas as letras, a gente ainda não começa com a escrita, mas aí a gente começa a trabalhar com o alfabetário, porque já dá para ela escrever monossílabos, né? Então, uva. Aí eu coloco esse alfabetário na frente, e aí ela tem as letrinhas ali separadas, letra cursiva, e aí ela tem um ditado mudo, algumas palavrinhas que o professor mesmo faz, né? Plastifica ali, monossílabos, e aí vai, até os polissílabos. E vamos escrever uva, ovo, começa com essas mais simples, né, para ela, e aí eles começam já a perceber, né, com o som fica muito mais simples. Já coloca ali no tapete pautado, que tem a linha do caderno, a gente faz, né, o tapete, ele tem a linha do caderno e ela monta. Então, meados de abril, maio, essa criança já está escrevendo ali, já está percebendo o som, a gente já parte para a escrita, né, para a grafia, e assim, às vezes no finalzinho do ano, nessa época, ela já está escrevendo frases, né, e vai para o primeiro ano ali, bem nessa parte né, das palavras e frases bem preparada, né, e a grafia também, com a letra cursiva. Então, a gente vê ali, né, todo o progresso, essa época é bem gostosa, acho que a Rê
está passando por isso, que ela trabalha com a Agrupada 2, que eles já viram as letrinhas, já estão ali, né? Às vezes um ou outro que não memoriza, mas aí a gente vai usando de outros artifícios, de outros diferentes materiais, para que ela memorize. Mas é um pouco da maturidade, vai respeitando, né, o individual de cada um, e no final do ano já está escrevendo ali os monossílabos, já está. O importante, a gente falava muito, né? Tem a troca, a Claudinha está no Fundi 2, no Fundi 1, a Roberta também trabalhou no Fundi 1, não precisava mandar escrevendo frases nem texto para o primeiro ano. O importante é ele ter as letrinhas, né, todas memorizadas, o som, né? E saber ali o procedimento de caderno, de recorte, as professoras falavam muito, esse preparo, a importância desse preparo para o primeiro ano, tá bom? Lili, a gente tem mais 5 minutos, que Falei pelo menos às 21. Vou passar aqui para você falar. Tá. Então, o que mais me encanta, né, é a liberdade, a criatividade, né, como eu disse, a criança poder ali criar e trabalhar com os materiais, diversificavam as formas do material, o agrupamento e a autonomia, né, a autonomia eu vejo, assim, bastante até na minha filha, que estudou lá, e essa, né, questão, assim, já resolve, já vai, eu acho que a escola ajudou muito. E um exemplo que eu acho muito fofo é que eles podiam ir para o parque. E aí a professora nem vai junto, eles vão para o parque. E alguns ficam na sala, não vai a turma inteira junto. Não é isso? É isso mesmo. Aí você pede, dá um cartão com o nome da criança que tem que voltar. Isso, porque para as meninas que não conhecem, o lanche também é feito dentro de sala de aula, e ele é ali na mesinha só com 4 crianças. Então, enquanto uns estão lanchando, outros estão fazendo linguagem, outros estão fazendo matemática, alguns estão no parque. Que o parque é dividido, né? Então, fica uma professora lá, auxiliar de sala, e aí a gente vai mandando também 4 de cada sala. E esse parque, ele é meia horinha, então a gente trocava. Agora você vai chamar seu colega, porque o colega vai voltar, vai lavar as mãos e vai fazer atividade. Então, dividido ali em 4 grupos, né, de horários de parque. E isso facilita, porque aí você consegue ficar com poucas crianças na sala e trabalhar com essas crianças. Sim, sim. E o mais interessante é que eu lembro que algumas crianças não queriam voltar. Aí elas enterravam o nome delas na areia. Porque tinha, né, o cartão com o nome da criança, eu falava, vai chamar a Roberta. E aí a criança recebia lá, a Roberta recebia o nome e escondia, demorava. Então, aí a intervenção do professor, né? Quando você recebe o nome, tem que voltar. Não adianta, deu o horário. Aí dava até raiva do amigo. Some com esse nome daqui, que eu não quero nome. Posso passar? Pode passar. E o importante, assim, é porque as meninas devem... Ai, nossa, o professor nunca vai no parque. Não, nós íamos também. Tinha um dia de parque coletivo, tá, gente? Que daí a sala toda, porque é importante também brincar todo mundo e aí o professor ter essa observação do parque, né? Bom, eu vou bem rapidinho, que eu acho que poderia ser melhor. Eu concordo com a Bárbara também, que eu acho que o Montessori também podia se expandir para as escolas públicas. Coloquei também limitação nas sistematizações. Eu lembro muito da Roberta dando uma formação de matemática, e assim, vou falar bem rapidinho. No Montessori, a gente divide as cores. Então, a unidade é laranja, isso ali na Monteiro Lobato. Na escola em Campinas, sei lá, escolhia verde, né? Mas ali era laranja, dezena azul, unidade de milhar, aí a laranja, vermelho a centena. Então, quando a criança chega lá no 4º, 5º ano, ela está fazendo a conta com aquelas trocas de lápis. Eu lembro da Roberta falando, Lili, mas ela já assimilou, porque a gente pega muito no concreto, né? E depois para abstrair. Mas aí chega no 4º, 5º ano, eu lembro da minha filha, acho que a Roberta também, não aguento mais essas cores. E para fazer uma conta dava um trabalhão, porque daí ali azul, vermelho e laranja. Então, assim, no começo é importante
né? Quando a criança está lá no infantil, a cor laranja, mas depois eu acho que já dá para ir tirando um pouco essas sistematizações para a gente não atrapalhar um pouquinho. A gente vê que às vezes, né, interferir ali no raciocínio. Às vezes tem uma prioridade maior, né? Eu coloquei também hipótese de escrita, mas eu vejo, assim, que era mais ali, da uma questão da gente trazer isso, como a criança com 3 anos, ela não tem ali muito a expressão de estar escrevendo com a letra imprensa, a gente trabalha muito com a cursiva, então a gente não conseguia ver, né? E aí eu fui fazer o curso do Profa na prefeitura, aí abriu minha mente, meu Deus, né? E aí eu falava para a coordenadora, ela falava assim, não, aqui não tem isso. Eu falava, tem, eles não são marcianos, né? Eles têm também. Então, assim, eu acho que é legal, então o importante da gente ter essa outra visão, né? E aí eu vi a criança de 3 anos, ela ainda não está preparada para fazer a cursiva, mas eu já conseguia perceber, mas alguns colegas foram em escolas do Rio de Janeiro, que daí já tinha essa introdução, sim, das hipóteses de escrita, da letra imprensa não ficar muito fechado ali na letra cursiva, né? Lógico que com 5 anos já está preparado, mas com 3 anos, quando chega, é importante a gente ver ali, né? Esse trabalho. E atentar-se na formação dos profissionais, porque tudo que a gente falou aqui, acho que a Bárbara falou também, é o profissional, observador, sabendo fazer as intervenções, né, toda essa normalização, não adianta chegar lá, eu lembro muito eu apresentando letra para criança, né, eu fazendo todo aquele sonzinho, aquele trabalho, sai daí! Não tem como o profissional ser assim, né? Sai daí! Então, assim, a normalização é importante, porque senão a própria criança que está aqui do meu lado, eu estou trabalhando individual, ela fica, o que é isso, né? Então, o importante de ter 2 profissionais sempre na sala de aula, um atuando ali, andando, rodando, ajudando as outras, enquanto o outro está trabalhando ali com o individual. Então, essa formação, essa visão, essa observação é muito importante, né, do profissional. E sobre a normalização, Lili, para complementar, eu levei para minha sala, na prefeitura, a chamada de atenção. Ah, muito bom também, Funcionou né? muito, porque mexe com o som, Isso. mexe com o movimento, tem um pouco também do que a Bárbara falou, né, da contração e descontração. Sim, Então, sim. eu vou falar para vocês, meninas, porque funciona. Depois, Lili, você até me disse se funciona também na educação infantil, porque a gente bate 2 vezes, olha, e faz assim, ó. Isso. De repente não, é um trabalho. Eles vêm acostumados com isso desde o infantil. Desde o infantil. Você não precisa ficar gritando, e batendo na mesa, e apagando a luz. Não precisa. Ah, tia quer falar. Não precisa. Você vai fazendo assim, e eles vão fazendo com você. De repente, a agitação vai passando, todo mundo vai fazendo. E uma dica, para quem trabalha na prefeitura, é elogiar. Foi o que a gente também falou na live passada. Daquele efeito da pedra que cai no mar e vai fazendo o movimento, as ondas do positivo. Na hora que você olha uma criança e elogia, porque quando você começar, só uma vai fazer com você. Só. Aí você começa a falar para ela, parabéns, Érica. Na hora que você fala parabéns, Érica, que está do lado dela já olha. E aí começa a fazer também. Quando ficar muito comum, aí você já muda. Aí você faz um pouquinho assim... Só não expande muito, senão daqui a pouco vai estar todo mundo. Aí eu me lembro que uma professora que está até na prefeitura, Maria Amélia, que foi a primeira professora que eu trabalhei, ela fazia assim. Quando ela fazia assim, as crianças entendiam que era ficar calada e a professora ia falar. Então, isso lembrou essa chamada de atenção. A gente nem tudo precisa cantar, né? Como a Bárbara falou, mas a chamada a gente já entendia. Tá muito barulho na sala. Estão aumentando o tom de voz. Batia palma, fazia os movimentos para voltar, né? É importante. E no infantil eles não sabem estar lá. E eu fazia assim. Posso passar, Mili? Pode. Então, o comportamento desafiador, eu vejo muito, né? Eu recebo todos os dias uma menininha do 1º ano. Eu lembro. E aí ela vai lá para a direção. Li, tô aqui. Aí eu já nem consigo ser muito brava. Ela é super esperta, ela já sabe ler,
tudo. Então, eu vejo, assim, que para ela não tem desafio. Então, o que ela vai fazer? Bagunça, né? Então, eu acredito que esses materiais diferenciados, não dá para fazer as fichas, não tem os materiais, mas precisa ter esse olhar, né? Ela não dá para ficar com tempo ocioso. Eu acho que a gente já elimina um problema, porque é uma criança que ela não vai bater do nada se ela tiver coisas para fazer. E aí, eu acho que, como a Bárbara falou, eu achei muito legal trazer para alguma atividade, igual molhar a planta, vai fazer isso para mim, né? Trazer para uma atividade para ela se sentir útil, né? O autocontrole, que daí eu falei, o exercício da linha pequena, era uma atividade que a gente fazia muito, então, a vela, a bolinha de ping-pong ali, de tênis de mesa na colher, sem deixar cair, então ele fazia 3 vezes, já estava correndo, derrubava tudo, eu falei, não, anda devagar, né? E a diversidade de atividades, porque acho que não dá, até se a gente ficar sem fazer nada, a gente já fica ali, né? Então, eu acho que precisa, vejo muito isso, que, né, a gente elimina, lógico que mais ajuda, né? Muito bom. Falei muito, né? É muita coisa, É né? muita coisa. É muita informação. É, Mas foi ótimo, Lili. Deu para ter uma ideia muito boa. E eu lembrei também de uma situação que não tem aquele conjunto de prédios Paisádio aqui em São José dos Campos. sim, Eles foram construídos e de lá dá para ver bem a escola Monteiro Lobato. isso. Eu lembro que assim que eu cheguei em São José dos Campos, eu conheci uma moça e ela falou assim para mim: Menina, eu nunca colocaria meu filho naquela escola montessoriana porque parece um quartel, um exército. Eles ficam em fila. Você acredita que eles ficam em fila? E a professora fica assim, ó, com as mãos para mal ela sabe que aquilo, na hora que ela falou, eu me assustei. Quando eu fui conhecer a escola, eu entendi que aquilo faz parte da normalização. Isso. E você sabe que interessante, Rô, que o Nicolau, eu dei aula do poliedro, né? Dei aula para as 3 filhas. Aí ele falou, né, Nicolau é dono do do poliedro. poliedro. Ele disse As assim, filhas estudaram no Monteiro. as 3. Ele falou, sabe por que eu escolhi a Monteiro Lobato? Porque ele poderia ter colocado, né, diversas escolas. Ele falou, os melhores alunos, assim, não de aprendizagem, né, não só, né, de comportamento eram os da Monteiro, né, normalizados, né, de procedimento, de foco, né, então ele escolheu lá por isso, ele percebeu nas crianças que chegavam para ele, quando ele abriu o 6º ano, inclusive, ele percebeu isso, ele falou para mim numa reunião, coloquei minhas filhas aqui por isso, né, a chamada de atenção, essa questão do procedimento, né, do estudante, né, conseguir sentar, de focar, que precisa muito lá, né, na escola, e aí ele gostou muito, né. Muito bom. Eu me lembro disso também. É. Meninas, agora eu vou parar de gravar. Eu só queria falar um pouquinho que existem coisas similares, não sei se vocês perceberam, entre as duas pedagogias e coisas bem diferentes. Por exemplo, na Waldorf não se fala em letras, em alfabetização. Na Montessori é trabalhado desde pequenininho. Na Waldorf se usa muita música. Na Montessori eu vi menos. Você entra numa sala Waldorf, você vê muito material natural, muita preocupação com a convivência com a natureza. Você entra numa sala montessoriana, você vê as crianças trabalhando individualmente a maior parte do tempo, no tapetinho, concentrados. Então, foi o que a gente falou no início, não existe melhor nem pior. Existem metodologias e pedagogias diferentes e riquíssimas, pensando sempre no desenvolvimento da criança. Agora eu vou parar de gravar, vou abrir. Só um instante, eu pensei, uma coisa que eu notei o contraste, né? Da criança no ócio, assim, ela não vai ficar ociosa na Montessori. Né? Na pedagogia Waldorf,
o ócio ele também é bom, é um ambiente ali de elaboração da criança, que eu vou brincar. Ou às vezes está lá o jardim cheio de coisas, a criança não tem nada para eu brincar. Aí eu falo assim, mas tem certeza? Vai andando ali pelo jardim, vê se você encontra alguma coisa para brincar. Ela fica ali andando. Depois pode deixar aquela criança ali tranquila, que ela arruma uma brincadeira para ela. Ela fica ali um tempo, né? Ela brinca sozinha, depois ela brinca em grupo, e ela vai fazendo essa alternância. Eu achei esse um contraste também. É Esse ócio. legal. Ele lá é visto como uma coisa assim, faz parte. Eu acho um processo de elaboração. isso, eu entendo que o Montessori, ele até pode ficar no ócio se ele escolher, mas ele tem muita opção, porque realmente tem muito material. E se ele fica no ócio, eu acredito que a professora vai chegar perto e perguntar: por que você está no ócio? Vamos fazer alguma coisa? Porque Tem uma questão salutar nesse ócio, né? É um ócio saudável, o que eu vou brincar, ou se é uma questão que a criança está passando no momento, né? Porque, como a Lili falou, os pais cobram, né? Como assim meu filho vai estudar com criança de 3, 4, 5 anos? E se ele escolher só um material? Isso também é algo que tem na Waldorf, a sala multisseriada, né? As crianças que saem do maternal, dependendo da sua prontidão, elas vão conviver com uma de 5, quase 6 anos, né? No jardim de infância, então tem essa questão multisseriada. A criança, ela aprende ali com o mais velho, e o mais velho também aprende muito com o mais novo, é algo em comum. Não sabia, legal, muito bom. Então, eu vou parar de gravar um pouquinho para ver se as meninas que estão aqui até agora querem fazer alguma pergunta para vocês, que a cabecinha delas deve estar fervendo assim. Peraí, deixa eu parar a gravação.